pessoas que estão participando aí. A música, ela faz com que a gente se sinta bem, a música consegue levar a gente também para fazer melhor, entendeu? Então, é por isso que eu faço os exercícios sempre em grande movimento, sempre com deslocamento, porque daí trabalha o cérebro, que não é só fazendo palavrinha cruzada que vai trabalhar a memória, etc. A memória é tudo isso que a gente está fazendo aqui, viu? Entendeu? Tem que fazer, tem que se locomover, tem que ouvir a música, tem que mudar de direção, tem que movimentar os braços, tem que usar o material, tem que fazer um passo diferente. Tudo isso no mesmo momento. Imagine quanto trabalha o cérebro isso. Eu entendi. Quem é que está rindo? É meu papagaio. Ele não pode ouvir ninguém falar. Imaginei que fosse. Tá me imitando. Não, ele ri de todo mundo. Ele dá tchau, ele dá boa tarde. Entendeu? Tá bom. Legal. Então, a senhora não pode mudar o seu dia de personal, pode mudar o dia do personal e no dia da minha aula você faz minha aula. Eu vou tentar conversar com ele, aí eu aviso. Tá bom? Só trocar o dia, não precisa dispensar, porque senão vai ficar sem serviço. Troca o dia só. Não, eu vou ver a agenda dele e falo com a senhora. Mas não fala que eu falei, fica na sua, né? Não vou. Sim, claro. Tá Fica bom? tranquilo. Tá bem. Então tá. Eu espero a senhora na próxima. Tá bom então. Estarei por aqui. Ivete, você recebeu, Ivete, você recebeu a coreografia? Recebi. Tô treinando. Ah, que bom. Então agora vocês têm mais tempo. A professora Márcia disse que vai ser só em agosto, o intervalo. Então, opa, gostei. Gostei, ficou melhor. Valeu. Mas essa vez vai ser bem simples, tá bom? Tá bom, gente. Boa tarde a todos. Tá bom, boa tarde para você também. Tarde. Obrigada. Eu me despeço então de vocês, tá? Até. Eu vou ficar ouvindo vocês. Até mais. Que bom. Obrigada, Lourdes. Pessoal, muito boa tarde. Boa tarde, pessoal. Aproveitar o friozinho e a chuva. Boa tarde. Vamos conversar hoje junto com o professor Marcos, que já está aí na sala. Um assunto que eu pedi para ele ter preparado, e aí eu e ele vamos abordar, mas eu vou deixar mais ele adiante do tema. Nós já tínhamos passado para vocês no grupo e comentado na semana passada que o mês de junho é o mês que a gente dedica ao combate contra a violência da pessoa idosa. Então, a UEMS, ela vai promover uma live na semana que vem. Gostaria que vocês anotassem, depois a gente vai colocar lá no grupo do WhatsApp certinho o endereço da live. Vai ser transmitido pelo YouTube. Então, vai ser no dia 15, às 6h30 da tarde, das 6h30 até às 8 horas no máximo, 1h30 de live. No final a gente vai fazer uma propaganda sobre isso, falar sobre isso, mas já vão se organizando aí, né? Então, o professor Marcos, aí você já conhece, o pessoal que já tinha atividade presencial vai lembrar do Marcos, né, que ele fez atividade com vocês com relação aos primeiros socorros, alguns temas assim específicos, então vocês vão lembrar dele. E aí a gente vai estar abordando esse tema hoje, né, esse tema de enfrentamento da violência contra a pessoa idosa. Extremamente importante para a gente poder identificar os diversos tipos que tem. Quando a gente faz capacitação com o pessoal do serviço, o pessoal que atende na estratégia de saúde da família,
o pessoal das unidades básicas de saúde, muitos agentes comunitários, quando a gente começa a falar sobre isso, eles relatam situações que eles identificam sinais de violência, mas eles não sabiam que se tratava de violência, né? E alguns tipos de violência eles acabam nem reconhecendo que seria, né, uma violência contra a pessoa. Então é importante a informação adequada, a informação correta, para que vocês não sejam vítimas, e também se vocês reconhecerem esses sinais em algumas pessoas que vocês conheçam, né, assim, pensar que nós temos que a melhor forma de denúncia, né? E aí vocês vão ver também que nem sempre situações, mesmo que a pessoa idosa ela esteja passando por uma situação de violência, ela esteja sofrendo aquela violência, às vezes pelo fato da violência ser por um ente familiar, um filho, um neto, a pessoa acaba não denunciando, porque aí ela teria que denunciar o filho, teria que denunciar o neto, e aí, às vezes, denunciar um irmão. Então, aí a pessoa acaba não fazendo isso para evitar esse tipo de constrangimento. Então, essa vai ser a abordagem de hoje, a gente vai conversar sobre isso. Aí eu vou passar a palavra para o professor Marcos. Vocês sintam-se à vontade para fazer qualquer tipo de interrupção, qualquer tipo de questionamento, tá? E como a gente já vai, hoje já é a segunda semana de junho, né? E se vocês verem lá no cronograma, na nossa página, está até o dia 30 de junho, mas a gente já está organizando aí o cronograma para o segundo semestre. O professor Marcos também está vendo isso, ele está colaborando na elaboração do cronograma do segundo semestre, e aí a gente já vai gradativamente comentando com vocês o que nós iremos abordar no segundo semestre. Alguns temas nós já temos confirmados, outros temas a gente está vendo palestrante para abordar, né? E então alguma coisa a gente já tem marcado para o segundo semestre. Como o nosso calendário está diferenciado esse ano, principalmente dos alunos da enfermagem, o nosso recesso, aquela parada que a gente faz em julho, não vai ter, e vai acontecer em agosto, que é o período de recesso dos alunos e dos professores do curso de enfermagem. Então, a gente vai até agosto, lá em agosto, a gente para por 2 semanas, para o pessoal aí dar uma respirada, já que é o período que na graduação eles têm as aulas suspensas, tá? Então, com vocês, aí o professor Marcos, que é tanto do curso de enfermagem como do curso de medicina da UENS. Obrigada, Marcos. Boa tarde, obrigado, professora Márcia, obrigado aos demais presentes, né, da nossa reunião semanal das quartas-feiras. Eu estou sendo convidado todas as quartas-feiras para participar, né? Eu estou um pouco ausente, mas como eu tenho atividades aqui paralelas ainda, né, então estamos encerrando o ano de 2020 aqui em Campo Grande, então está um pouquinho difícil das participações, certo? Mas aos poucos eu vou me apossando, né, do que nós já tínhamos acordado antes. Bom, como a professora Márcia já mencionou, né, hoje iremos conversar a respeito da violência contra a pessoa idosa. É um tema, podemos dizer, ainda recente, né? Na verdade, quase tudo no idoso ele vem a ser um pouco recente e ele não anda na mesma velocidade. Eu vou abrir aqui o slide, né, para a gente começar a apresentação, né? Eu e a professora Márcia preparamos, e o que tiver de dificuldades para entender, ou quiser fazer um comentário, né, uma contribuição, fique à vontade. Combinado? Eu vou abrir aqui, né? Estou observando que estão os acadêmicos também aí, estão aí, né, os bolsistas, né? A professora Lourdes também continua conosco no grupo. Eu vou abrindo aqui
e aí, de acordo com a necessidade, vocês podem estarem nos interrompendo, que estarei socializando com vocês. Estão conseguindo ver o slide? Não, eu não estou vendo. No slide não apareceu. Tá bom, eu vi. Quer que eu passe para você, Marcos? Acho que agora vai dar. Está aparecendo? Isso, apareceu. Isso, perfeito. Obrigado. Então, como eu já estava conversando com vocês agora, nós identificamos assim a velocidade, né, desse grupo dos idosos. Eles andam numa velocidade que as normas, as leis, os estatutos, as portarias, né, não acompanham a velocidade do grande número que cada vez mais há na terceira idade. E com isso, a sociedade ainda custa um pouco para amadurecer, para identificar a violência, né, contra a pessoa idosa, porque a cultura ainda traz algo como normal, como comum, de uma maneira ainda como se já fizesse parte da convivência do idoso. Então, tem vezes que o idoso ele já está há um certo tempo, né, sustentando a casa, né, está sendo explorado, tem vezes que ele está tendo alguns xingamentos, alguns palavrões, não percebe que é um tipo de violência verbal, né? Tem outras vezes, no caso, que é hábito, né, daquele neto, daquele filho nervoso, empurrar o idoso, não identifica que é uma violência física. Então, assim, há inúmeros tipos de violências, né, que nós vamos observar aqui no nosso passo a passo, e só que muitas das vezes, no caso, passa despercebido. E não raramente, o que nós observamos também? Que essa pessoa comprometida, né, essa pessoa que foi vítima dessa violência, ela tem mais dificuldade para denunciar. Primeiro que às vezes ela depende do agressor para fazer essa denúncia. Outras vezes, no caso, pode estar relacionado que ela está dependendo do espaço físico ou então da situação financeira desse agressor. Ou ainda, se denunciar, vai ficar aonde depois? Vai ter que voltar para o mesmo local, né? Então, essa agressão acaba sendo não só física, como psicológica, financeira, é uma junção que às vezes nós não percebemos, né? Onde começa um e onde termina um e começa o outro. Então, inicialmente, nós vamos falar do que vem a ser literalmente, né? Os abusos são subnotificados. A violência contra a pessoa idosa é um fenômeno universal e presente em qualquer sociedade. É um problema de saúde pública. Então assim, é aquela situação que ela extrapola, né, municípios, estados, inclusive o país, né? É algo que avança de uma maneira muito acelerada. Como nós temos um número cada vez mais reduzido da natalidade e menos mal, né, que nós estamos vivendo mais, então o grupo dos idosos cada vez mais aumenta. Hoje é em torno de uns 33 milhões de idosos, né, em torno disso aqui no Brasil, né, e isso a tendência é cada vez mais aumentar. E só que todo esse aparato para a pessoa idosa não está proporcional com essa velocidade. Vocês sabiam que no dia 15 de junho é o Dia Mundial de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa? Então, existe essa data, esse marco, né, que ela foi criada em 2006 pela Organização das Nações Unidas, né, pela ONU, para alertar sobre os tipos de violência, né, que os idosos sofrem e as formas possíveis para combatê-la. Então, é um tema, a fórum, no caso, eventos específicos para combater, né, que vêm a ser convidados a
a promotoria, o pessoal da assistente social, os educadores, os profissionais de saúde, né? Então, assim, são as mais diferentes no caso, tipos de violência. Aí nós temos também o Estatuto do Idoso, né? Que vocês vão observar mais para frente, mas é uma lei número 70, né? 70.741, de 1º de outubro de 2003. Mas como saberemos, né, que é de fato algo que viola o direito da pessoa idosa e se torna violência? Então, através desse estatuto, né, que ele tem disponível na internet, como saberei se é ou não uma violência contra a pessoa idosa? Então, o que vai ser definido literalmente, né, violência contra a pessoa idosa? Então, o IPEA, né, Organização Mundial de Saúde, a violência contra a pessoa idosa se define como qualquer ato, único ou repetitivo, né, ou omissão que ocorre em qualquer relação supostamente de confiança, né, que cause dano ou incômodo à pessoa idosa. Então, às vezes nós encontramos inúmeras violências, né, contra a pessoa idosa somente em uma pessoa. Então nós podemos, a pessoa pode estar, no caso, a pessoa precisa de 4 remédios, né, para o básico para se manter, aí o responsável só compra 2 ou 3. Não pode ficar sozinho, acaba deixando sozinho. Não pode, alimentação insuficiente, a casa fica desorganizada, não arruma alguém para arrumar a casa. Acaba, deixa a pessoa isolada. Então, assim, observe que são inúmeras situações que, aos poucos, nós vamos identificando, né, e como, às vezes, no caso, é muito comum na sociedade, né, porque essa pessoa, no caso, essa pessoa idosa, no caso, não gosta de fazer parte do grupo, gosta de ver a sua vida, né, então, é muito fácil terceirizar para essas desculpas do que assumir literalmente que é uma violência e o que fazer para que isso não ocorra mais. Então, podemos observar no conceito que existem 3 fatores determinantes. Então, aqui estão eles. Um vínculo significativo à pessoa que gera expectativa e confiança, né? Então, isso é uma continuação do conceito, certo? Um vínculo significativo e pessoal que gera expectativa àquele que essa pessoa confia. O resultado de uma ação, né? Dano ou risco significativo de dano. E a intencionalidade ou não intencionalidade, né? Que vem contribuir para fechar o conceito de violência contra a pessoa idosa. Muitas das vezes nós passamos e não... Quando nós vamos, no caso, nessas unidades básicas de saúde, nós vamos nos bancos, também nós encontramos com muita frequência e nós já nos acostumamos, né, a identificar o idoso em pé, o idoso no sol, o idoso sendo ultrapassado nas filas, alguém fazendo empréstimo no seu nome, né, porque tem um empréstimo consignado, né, uma garantia devido à sua aposentadoria, devido à sua pensão, enfim, né. O que acontece? Ele acaba tendo... está tendo violência financeira, violência física, tem vezes que o idoso vai para a fila para guardar uma vaga para o neto, tem vezes que usa o idoso para ficar na fila do mercado para pegar a fila que tem menos pessoas ou que passa mais rápido. Então, observe que quantas questões elas estão inseridas, né, e pela cultura, pelo nosso, né, cultura, pelo costume, que são situações diferentes, mas nós acabamos, no caso, às vezes não percebendo ou então banalizando a violência contra essa pessoa idosa. O que descreve o Estatuto do Idoso? Como eu falei anteriormente, né, através da Lei 10.741 de 2003, considera a violência contra a pessoa idosa qualquer ação ou omissão que lhe cause morte, dano ou sofrimento físico ou psíquico, abusos físicos, psicológicos e sexuais. O abandono, negligência, abusos financeiros e autonegligência também são inclusos
nesse pacote de violência contra a pessoa idosa. Então, observe que como ele é amplo, né? Como ele é amplo o termo, né? O que descreve a definição dessa lei, né? Desde 2013 que ela existe, e isso deveria estar inserido, né, no meu observar, nas escolas, fazer parte da educação básica, né, das crianças, e depois reforçar em outros estados da educação, para ir cada vez mais sensibilizando, né, porque tem vezes que a criança ela cresce observando que o idoso ele é ironizado, ele está sendo feito de chacota, ele está sendo ridicularizado e acha aquilo comum. Ele acha que isso tudo pode acontecer com a pessoa idosa, né? Pelo fato Professor. Oi, quem está falando? Posso falar? É a Ana, peraí, já vou... Opa, peraí. Sou eu. Olá, sou Ana Cristina. Eu acho que o maior erro está mesmo nos parâmetros em que ele tem dentro de casa, desde sua formação de tenridade. Sabe, se na família não respeita o idoso, provavelmente a escola vai ensinar a ter o respeito, mas não o respeito amoroso, o respeito carinhoso, o respeito da necessidade, o respeito do vínculo. Ah, aquele velho lá, não é velho. Entendeu? Eu penso que a família precisa tratar melhor o idoso. Se ela dá uma boa base, a escola... desculpa eu estar falando da escola, mas é porque eu sou professora e saí ano passado da sala de aula. Não basta só eu ensinar o que é o idoso. A família tem que mostrar o amor, o carinho, o respeito, a necessidade, o exemplo, né? A história. Aí vai dar tudo certo. Eu concordo realmente com isso que você está dizendo. Inclusive, eu ia chegar nesse ponto aí também, né? Que eu ia fazer essa trajetória, mas para pegar da origem, né? Um dia que a educação principal ela está em casa. Então, a partir do momento que nós nos respeitamos em casa, que nós damos exemplos em casa, que nós conversamos em casa, é muito mais fácil para outros segmentos. Porque a primeira escola é a família, e a escola que está sempre contigo, aquela que te acolhe, ou deveria ser a família. Então, dona Ana, eu concordo plenamente com o que você está dizendo, eu ia colocar isso mais no decorrer, né, a importância da família nesse papel, porque é dentro de casa que tudo ocorre. Tem vezes que nós estamos muito acostumados, né, com o idoso fazendo o quê? O idoso, ele limpa o pátio, ele limpa a casa, ele passa a roupa. Então, aquilo tem vezes que nós não nos damos conta que é um abuso. Tem vezes que nós não estamos, casos cientes, né? Vou deixar meu filho com a avó, porque eu vou na festa, vou pegar dinheiro emprestado com a avó, porque a avó recebe regularmente, então naquele dia, né, perto do dia dela receber, eu trato melhor ela, faço uma brincadeirinha com ela, levo ela no bolso. Isso é triste, né? Isso é triste, meu Deus do céu. Não, é doloroso, assim, quando a gente pensa, não tem como nós não nos emocionarmos, né, quando esse jogo de sedução nesse momento. Então, e a gente que é bobo, que é velho, que é idoso, é velho mesmo, tem horas é velho, acha que não, tadinho, ele tá me tratando bem. A gente acaba perdendo o sentido da coisa, né? Exatamente, é uma situação assim, é muito agressiva aquilo ali, porque isso tem vezes que nós verbalizamos e nós conversamos aqui, né, no nosso canal das quartas-feiras, mas não raramente nós identificamos isso perto de nós, na nossa família. Né? Então não é algo assim do Rio de Janeiro, de São Paulo, não, isso no caso acontece na nossa volta. Por quê? Porque isso está muito entrelaçado com a cultura, com o costume, com os hábitos, né? E a pessoa raramente não percebe, então ela é esquecida basicamente durante o mês, mas nos últimos 2 dias ali perto, né? Trata bem, chama para minha televisão, vovó te ama, o negócio todo, o vovô que é meu amigo, né? Faz todo aquele pacote, mas na verdade não se dá por conta, né? Ou faz isso com muita clareza, né? Que é um jogo de sedução para aquele momento ali.
Uma compra atrasada, tá faltando gás lá em casa, olha só, tem netinho em casa que gosta tanto, esse mês vai estar difícil, vô, porque não vai ter leite para ele, infelizmente, fala isso bem perto de receber. Capaz que o vô, a avó, no caso, vai deixar de dar, vai deixar de pegar, comprar 1, 2 caixas de leite, isso é violência financeira. É verdade. É uma espécie de um jogo, ele mexe com o psicológico do idoso de propósito para pegar dinheiro. Então, está cometendo 2 crimes indiretamente. Exatamente. A violência física. A violência física, né, é o uso da força física para compelir, né, os idosos e fazendo caso o que não deseja, né, para feri-los, provocar dor, incapacidade ou morte. Então, essa situação é muito comum, né? Claro que nós temos que identificar, tem vezes que a pessoa vai pegar firme no idoso para não levar um tombo, para não cair, ele fica com as marcas no braço em função da fragilidade da pele, dos vasos, né? Mas bem diferente quando ele aparece com esses hematomas, essas manchas, né? Essas equimoses, manchas de um modo geral, né? Nos olhos, em várias partes do rosto, nas costas, né? Então, isso é um problema. Aquele idoso que não consegue se higienizar. Aquele idoso, no caso, que nós chegamos no quarto do idoso, está aquele cheiro forte, né? Porque ele, aos poucos, o idoso, ele vai perdendo as funções, né? Isso, no caso, a partir dos 28 anos de idade, né, nós começamos a envelhecer, né, diminuem vários segmentos do nosso corpo, começam a diminuir, a partir dos 28 anos de idade. Alguns meses a partir dos 30, mas é em torno disso aí. Então, nós começamos a diminuir com a visão, começamos a diminuir, no caso, com a audição, começamos a diminuir com a degustação, começamos a diminuir com vários pontos. Então, assim, se eu não posso me cuidar, eu posso colocar muito sal na comida, por causa do meu paladar está alterado com a idade. Eu posso não enxergar direito, né, em função do tempo, que é um processo natural, e se deixar eu sozinho, né, eu cozinhar, eu atravessar a rua, e eu estou ciente que eu não dou conta disso, é um abandono, eu estou provocando a violência. Então, tem vezes que a violência física é só expor esse idoso aos riscos. Temos a violência psicológica também, né? Essa violência psicológica ela é muito ampla e passa muito nas entrelinhas, ela passa muito como um pano de fundo, ela passa muito como algo assim, como se fosse um exagero, né? Então, a violência psicológica ela corresponde à agressão, né? Às agressões verbais, né? Faltou essa, né? Ou gestuais, com o objetivo de aterrorizar, humilhar, restringir a liberdade ou isolar do convívio social. Então, aquela situação de olha, se não fizer tal coisa, eu vou chamar teu neto bravo. Olha, se não fizer tal coisa, eu vou te botar no quarto sozinha. Olha, sabe, aquela continuidade de ameaças, ou seja, a pessoa não percebe que ela está aterrorizando esse idoso. Ela está humilhando esse idoso. Então, esse idoso, muitas das vezes, ele está quieto, isolado. O que é o idoso, basicamente, o bom idoso é aquele que não reclama, né? O idoso bom é aquele que não... Então, se ele parou de reclamar, não raramente ele está isolado, ele está solitário, ou ainda já está em depressão. Mas por que ele entrou nessa situação? Não raramente ele está associado com o quê? Ele está se afastando como mecanismo de defesa para conseguir conviver ainda entre. Então isso é muito triste, né? A pessoa ter que se isolar para sobreviver. Então, fazer com que o idoso ele conviva com os netos de maneira saudável. Que aí aquela criança, ela percebe, no caso, que envelhecer é natural. Que os dois estão numa faixa etária que precisam de cuidados. Mas não está começando a vida e é muito mais fácil ele ter a criança que convive com os idosos, ela é muito mais sensível, né, para tudo na vida. Na parte profissional, interpessoal, nas suas redes, ela é muito mais, tem um lado mais aguçado.
pela sensibilidade. Então, é necessário deixar a criança perto do idoso, mas também orientar aquela criança para a importância que esse idoso tem para nós. Né? Porque se não fosse idoso, nós não estaríamos hoje aí. Agora, até bem poucos anos, né, não digo os estudantes que estão aqui na sala, mas nós estávamos no ano de 1900 e pouco, né, então eu entrei na faculdade em 94, né, saí em 95, saí em 99, né, e tudo nos anos 90, né, ainda há bem poucos anos, no caso, nós estávamos no século passado. E no século passado, a média, né, de sobrevivência, né, nossa, era 33 anos,7 no início. Então, na volta dos anos 40, já era para a volta dos 39 anos. Então, a pessoa era muito nova, ela ficava idosa. Muito nova mesmo. Hoje, a pessoa passa de 100 anos. Hoje, a pessoa bem cuidada, que fez um investimento no início da sua vida, acompanhado de outros fatores, ela passa de 100 anos. Então, observem que a sociedade, do modo geral, ela evoluiu muito rápido. Muito rápido. Porque, há um tempo, a pessoa morria com 30 e poucos anos, pouco mais de 100 anos. Há menos de 100 anos, ela morria com 39 anos. Era o extremo. Então, se ela morria com 39, o idoso era com que idade? Por volta dos 30. Então, hoje aqui é 60, mas em países desenvolvidos é 65 anos. Então, essa população dos idosos, elas cresce com muita velocidade. Mas as leis, as normas, os estatutos, as portarias, entre outros, não acompanham essa velocidade. A sociedade ainda acha que nós convivemos, como nós escutamos até agora bem pouco tempo, né, o país jovem, né, o país do futuro, parece que tudo era para depois, parece que só existia jovens. Isso já mudou bastante, porque hoje nascem poucos e, felizmente, morrem poucos também, o grupo que está lá em cima. Violência sexual, quase não é comentado, né? É um ato de imensa agressividade. Refere-se ao ato ou jogo sexual de caráter homo ou heterorrelacional, né, utilizando pessoas idosas. Esses abusos visam a obter excitação, relação sexual ou práticas eróticas por meio de aliciamento, né, violência física ou ameaças. Então, o idoso, né, ele acaba passando por isso de uma maneira que ele tem vezes que nós só observamos isso quando ele chega numa unidade de saúde, porque ele não tem voz para a maioria das violências, e isso é muito vergonhoso, até pela sua criação, pela sua cultura, né, pela sua formação como pessoa. Isso é muito difícil de verbalizar, é muito difícil de exteriorizar. Se hoje é mais acessível, né, o jovem falar sobre esses temas, é mais acessível, não que seja algo banalizado. Com o passar da idade, era cada vez mais difícil. Então, o idoso mesmo, ele não costumava ficar com a canela para baixo, né, ele já era uma exposição, tanto o homem quanto a mulher. Então, ele não ficava perto de crianças, de outras pessoas, exposto, né, a grande parte das pessoas. E hoje está tão banalizado que as pessoas esquecem, né, que ele não foi criado daquela maneira. Né, são mais conservadores, são mais protetores das tradições, e tem vezes que a pessoa ignora isso. Anda seminu perto dos idosos, falam palavrões perto dos idosos, assistem filmes ou escutam coisas inadequadas perto dos idosos, e isso é uma violência sexual. Quando não, né, acontece violência, ou seja, forçar a violência para cima do idoso, literalmente. Né? Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar inúmeras situações. Então, assim, chega a ser doentio, né, o fato, em caso de agredir e tomar proveito do idoso, inclusive nessa situação. Só que daí também acho que tem uma situação a ponderar. Eu já andei em alguns municípios aqui dessa região, e há 20 anos é que eu moro aqui em Caracol. Passei por Bonito, Bodoquena, Jardim, e numa dessas cidades pelas quais eu passei, uma vez eu vi um relacionamento de uma pessoa idosa com um rapaz mais novo. Só que eu não, mas os familiares dela
alertavam ela que o rapaz estava mais interessado nas coisas dela, no dinheiro dela, na forma como ela vivia, do que nela, especificamente. E essa senhora, ela meio que se separou da família para poder conviver e dar razão a essa pessoa que convivia com ela. E isso é muito complicado de fazer e de colocar. Você acaba gerando um conflito muito forte, muito grande, né? Porque é filhos geralmente que alertam, né? Sim, tem vezes tem vários conflitos, né? Se a pessoa ela dá conta, né, de responder por ela, é feito de uma maneira consensual, né? Está lúcida, consciente, é orientada, dá conta de cuidar de si próprio, é uma situação. A pessoa pode estar, no caso, até sendo enganada, mas ela está sendo enganada. Ela está por livre e espontânea vontade. Ela está, possivelmente, ela esteja, entre aspas, né, pagando, né, pelo que ela está querendo. Né, ela está consciente. Tem vezes que ela não está ciente. Tem vezes, no caso, que é aquele jogo de sedução. Né? A pessoa diz que está apertado de dinheiro, tem umas contas para pagar, quer comprar tanto um carro, não consegue, né? Então ele fica jogando sempre com aquela situação, jogando indiretas e fazendo tudo aquilo que a pessoa gostaria que fizesse por ela. Então ela, através do charme, né, presentinhos, coisinhas baratas, né, e vai fazendo com que quem está mais afastado está percebendo que aquele é um jogo, um jogo financeiro, um jogo, é um atrativo, né? Mas se a pessoa ela tem condições de responder por ela, é muito difícil pegar e intervir, né? A família, no caso, conseguir uma ordem judicial, algo que faça com que os filhos, porque tem vezes assim que a família trabalhou tudo em patrimônio, né? E depois vê um aproveitador, né? Um aproveitador ou uma aproveitadora, né? Nesse caso, um aproveitador, a pessoa desmanchar o patrimônio da família com uma pessoa, no caso, que está ali só para usufruir, né, daqueles bens, daquele recurso financeiro. Mas é muito delicado, porque quando entra o tópico principal que tu falou, né, quando entra a parte emocional, para quem está de fora é muito fácil de resolver, né, é fazer isso, aquele outro. Quem está inserido tem muitas coisas envolvidas. Então, assim, tem vezes que nós estamos observando um casal uma imensa desconforto, né, tem que denunciar, mas para quem está inserido, tem a parte emocional, tem a parte financeira, tem a parte dos filhos, tem uma parte de interrelação, tem toda uma rede que, quando envolve o emocional, o racional fica mais afastado um pouco. Mas eu concordo com o que você está dizendo. Não raramente a gente encontra essas situações que a pessoa está ali, inclusive ela fala com muita clareza, né, quem está, né, que é por causa daquela situação, né? Então não vai desencanar. Fulano está ciente de tudo. Então, nessa situação é complicado, realmente, né? Realmente. Quem tem um certo poder financeiro, pegar e dar conta de não deixar que um fator ultrapasse o outro. Mais um pouquinho, pessoal. Abandono a pessoa idosa, que se manifesta pela ausência ou deserção, né, dos responsáveis governamentais, institucionais ou familiares, né, de prestar socorro, né, a uma pessoa idosa que necessita de proteção e assistência. É muito comum esse tipo de violência, né, deixar a pessoa isolada, deixar a pessoa longe de todo mundo, morando sozinha, ou num cantinho no final do pátio, ou então num quarto, no caso, num cômodo com quase sem recursos nenhum. A pessoa fica o dia todo no mesmo ambiente, com o mínimo de recursos possíveis, né? E, às vezes, é ela que sustenta a casa, né? Foi terceirizado para a sua pensão, a sua aposentadoria, os seus recursos para alguém gerenciar, e essa pessoa que está gerenciando tudo é que tem menos recursos. Então observe o quanto isso é complicado, né? Tem vezes que a criança é mal criada, ela está sendo agressiva, ela não tem consciência que ela está sendo agressiva, porque ela foi criada sem ninguém corrigiu, e ainda por cima está sendo sustentada por aquele idoso. E nós acabamos banalizando isso.
Então, é uma situação muito delicada, né, que deve ser repensado. Então, como a professora Márcia mencionou no início, né, caso aconteça com alguém próximo de nós, né, que hoje o próximo é muito relativo, né, que com a internet hoje quase tudo é próximo, mas depende de esteja do nosso lado fisicamente ou que esteja à distância, mas que a gente consiga fazer uma denúncia, temos que pegar e denunciar, temos que pegar e socializar com as autoridades, porque não é justo, né, não é apropriado nós assistirmos isso e ficarmos quietos. Temos que pegar, temos que denunciar, isso é uma obrigação ética, moral, né, é uma questão de humanismo, certo? Imagina qual é a defesa que um idoso tem. Me diz, qual é a defesa que o idoso tem? Então nós somos, é uma obrigação nossa realizar essas denúncias. Negligência à pessoa idosa, muitíssimo comum. Refere-se à recusa ou à omissão de cuidados devidos à necessidade aos idosos, por parte dos responsáveis familiares ou institucionais. A negligência é uma das formas de violência mais presentes no país. Então, deixar, né, esse familiar por conta, ou seja, ele não tem conta do seu próprio cuidado. Não raramente o idoso, conforme o avançar, ele não dá conta, né, da sua alimentação, da sua hidratação, das suas medicações, da necessidade de dormir, então, assim, a ordem das medicações. Então, observem que tem que ter uma supervisão, tem que ter uma assistência, né? De acordo com ele vai perdendo suas funções, nós vamos tendo que complementar. É a mesma situação, nós pega uma pessoa de 20 anos, ela dá conta de fazer as coisas, né? Porque ela já tem uma visão, não está 100% pronta, mas ela já está bem preparada para a vida, já tem uma visão. Pega, no caso de 1 e 5 anos, pega um adolescente de 15 anos. Ele ainda precisa, porque ele está naquela fase de auge dos hormônios, acha que pode tudo, a visão dele é certa, aquela prepotência que a gente já sabe que vai acontecer, né? Mas ele precisa de muito cuidado ainda, né? É um momento muito decisivo ali, né? Diminui mais 5 anos, deixa ele com 10 anos. Ele precisa de cuidados para tudo. Escovar os dentes, né? Revisar a escovação dos dentes, levar no dentista, levar no pediatra. Então, ele precisa de um monte de cuidados. Aos 5 anos, né? Época das vacinas, época de escolas, tem uma série de cuidados, casos que não se fala, que ele começa a ter contato com outros, né? E conforme nós vamos diminuindo, mais cuidado ele precisa. Porque quando nós nascemos, nós falamos de cuidado para quê? Para comer, para dormir, cuidados para alimentação, tudo nós precisamos, né? Então a criança só chora, dorme, sorri, acabou. E o desenvolver, no caso, a gente vai. Agora, em idoso é a mesma coisa. Conforme vai invadindo, vai avançando a idade, ele vai perdendo suas funções. Então, nós vamos ficar assistindo, tipo, nós precisamos, não só assistência, no caso, tem que partir para assistência com cuidado, literalmente. Eu posso assistir de longe, mas eu não posso, o cuidado tem que ser próximo, certo? Agora também, professor, até para a gente requerer uma ajuda a um lar do idoso, até a política do lar do idoso agora mudou, porque aquele idoso que tem família já não pode ir para um asilo, para um lar do idoso público, pelo menos foi o que me falaram aqui, porque eu sou fortemente candidata a me colocar dentro de um asilo, de um lar. Eu não tenho filhos, então eu acho que é muito perigoso hoje em dia o idoso viver sozinho numa casa. Existem muitas atrocidades, e tem acontecido aqui do lado de Bela Vista umas coisas meio tristes, né? Aconteceram nos últimos anos, e eu acho que isso é uma visão de mundo até. Os jovens hoje, por conta das drogas, dos tóxicos, enfim, do tipo de vida que leva, é muito perigoso uma pessoa idosa morar sozinha. Ele acaba sendo abandonado e sendo negligenciado. Há muitas coisas. E aí também não dá mais para ir para um asilo. Vou colocar a palavra asilo que eu me identifico melhor. Se eu quiser ir para uma casa de idoso, eu tenho que ir para um hotel de idosas lá de São Paulo. Tem vários hotéis onde eu pago mensalmente para poder viver. Não sei se eu estou certa. Se eu não tiver, me corrige, por favor.
Depois do Marcos eu complemento a resposta, tá? Obrigado, professora Márcia. Como é que é o teu nome mesmo que falaste agora? Ana. Ah, tá. Então, dona Ana, assim, a princípio, né, para quem, no caso, mora sozinho, né, e a sociedade sabe que mora sozinho, a pessoa, quando tem alterações, né, por N fatores, né, no caso, entorpecentes, basicamente enxerga um idoso sozinho como se fosse uma facilidade, como se fosse uma mina de ouro, como se fosse um lugar garantido de sucesso de conseguir alguma coisa. Então, realmente, né, tem que ter um cuidado maior, né, com, né, os cuidados de segurança físicas, né, e estar socializado, né, porque tem alguns locais na sociedade que a pessoa não pode, né, ela é muito agressivo, né, ela morar sozinha. Né? Outros lugares são tranquilos, né? O bairro, né? Todo mundo que se conhece é uma comunidade. Agora, em outros locais onde tem bastante uso de substâncias, né, de drogas, falando literalmente a linguagem comum, né? Então é muito perigoso mesmo. Continuando então mais um pouquinho. Manifesta-se associada a outros abusos que geram lesões e traumas físicos, emocionais e sociais. Em particular, para aqueles que se encontram em situação de múltipla dependência ou incapacidade. Então, observe que a negligência é bem ampla. Temos ainda a violência financeira ou econômica. A professora Márcia ia falar depois do senhor. Eu acho que ela vai falar depois de todos os slides que já estamos quase terminando. Tá. Ainda nós temos a violência financeira ou econômica, né, que é bastante comum, como eu já comentei com vocês anteriormente. Consiste na exploração imprópria ou ilegal ou ao uso, né, não concedido pela pessoa idosa de seus recursos financeiros e patrimoniais. Então, tem vezes que a pessoa passa a vida toda, né, se projetando, guardando um dinheiro ou então investindo em bens materiais, e quando chega na terceira idade, a pessoa, ao invés de ter uma vida boa, né, que ela pode ter alugar alguns imóveis, ou então fazer recursos financeiros para aproveitar melhor a vida, aí vem, no caso, os aproveitadores, né, os membros da família ou não, né, para fazer o uso desse dinheiro. Então, é muito preocupante, esse é mais comum, né, do que se espera, né, do que muitos imaginam, porque ele é muito disfarçado, com cinismo, com manipulações ou com solicitação de dinheiro, sabendo que a pessoa, no caso, já tem um problema de memória, né, já não sabe exatamente, né, e já fica confuso, não sabe exatamente qual o valor que emprestou, que deu, que ficou de devolver. Então, isso tudo é uma trajetória, né, de agressividade que, basicamente, as pessoas não observam que isso é uma agressão. Né? Porque não, a avó recebe todos os meses, não, o avô tem, no caso, no aluguel que ele recebe mensalmente de tal lugar, né? Eu recebo pelo avô, aí vai lá, tem vezes que ele terceiriza para esses hospitais, né, de cuidados, fica recebendo, né, e deixa o mínimo possível de sobrevivência financeira e o restante, no caso, a pessoa consome tudo. Então é muito delicado que esses empréstimos consignados, com a parte do dinheiro que tem guardado, né, em bens materiais, ou ainda, né, em outros tipos, né, que a pessoa acaba guardando dinheiro, porque todos nós nos programamos para a terceira idade. Então, assim, a gente passa a vida toda trabalhando, né, tentando juntar ou ter, para quando chegar na terceira idade, ou na nossa aposentadoria, a gente quer fazer uso. Mas chega também uma parte da nossa aposentadoria que a gente não dá mais conta, né, de dirigir, viajar sozinho, né, e de acordo com o andar, né, os homens, no caso, nós morremos mais cedo que as mulheres, né, de modo geral, né, tomando referência à grande maioria. E se a pessoa tem ainda aí fica a mulher sozinha. A mulher sozinha, sem um cônjuge, né, obviamente, e ter que administrar tudo isso, né, as seduções dos netos, né, e dos abusadores, né, entre outros, né, não só dos netos, mas dos filhos também, é bem difícil mesmo. Então, se nós identificarmos, devemos denunciar. Violência medicamentosa, que eu falei anteriormente para vocês também. Administração por familiares, né?
cuidadores ou profissionais responsáveis pelos medicamentos prescritos, e que de forma indevida, né, aumenta, diminui ou exclui as quantidades, né, ou dosagens. Então, nós temos que estar cientes do que o paciente precisa, né, do que o paciente tem, e ir aos poucos, no caso, ir administrando, certo? Porque a partir do momento que eu sei que ele precisa de todos os dias, né, de 2 remédios para a pressão, de 1 remédio para a glicemia, né, do diabetes para a pressão alta, por exemplo, e eu não vigio, ou se eu não administro, ou se eu não deixo com ele ou com ela toda a medicação certinha, né, eu estou fazendo uma violência medicamentosa. Então é a mesma coisa, a gente acha que, né, existem inúmeros tipos de violência, mas essa é uma violência muito grave, né, muito grave e comum, né. O médico passou tantas de medicações, a pessoa fica de comprar, né, a medicação, pega o dia do idoso e não compra, ou compra algo parecido, ou compra algo similar, ou compra o suficiente, ou ainda não compra, né. Então é uma violência, tem vezes que passa muito também despercebido, fica com um paninho de fundo e acaba contribuindo para o agravamento ou a morte desse idoso. O que devemos fazer em relação a isso, tudo que nós vimos até agora? Diz que 100, né? É um número que dá para ligar, né? Funciona 24 horas por dia e 7 dias por semana. Então, reconhecer os sinais, né? Orientar os idosos, os familiares, cuidadores e profissionais, né? Denunciar aos órgãos competentes. Então, quais são eles, né? Como avaliar os aspectos emocionais? Aí nós temos, no caso, a parte de medo, desconfiança, desvio do olhar, reclusão, inquietação, ansiedade, constrangimento. Nós podemos identificar com essa situação. Então, aquele idoso que se encontra com medo, por que ele está com medo? O idoso, ele é desconfiado, ele foi a vida toda desconfiado ou ele está nesse momento mais desconfiado? O idoso que não tem o olhar fixo em alguém, não consegue olhar nos olhos de alguém, desvia o olhar, acaba sem ter uma reclusão, ou seja, acaba ficando no seu quarto, acaba não acompanhando a casa como um todo, né? O idoso que repentinamente se tornou ansioso, ou então se sente muito constrangido. Então temos como identificar alguns pontos, né? O que está acontecendo. É a mesma coisa a criança quando apanhou de alguém, a criança quando não quer ficar com alguém, a criança quando deixa, no caso, mudou seu comportamento, né? Quem que está diferente perto dele ou perto dela, né? Que tipo de violência que está acontecendo? Como avaliar os aspectos físicos, né? Então, a equimose, hematoma, úlceras, roupas sujas, desidratação, lesão, falta de higiene pessoal. Então, tudo isso, ela pode estar envolvido, né? Aquela equimose, né? Que é uma coleçãozinha de sangue, né, sem ser uma bolsa de sangue, né, hematoma é onde tem sangue, né, é uma bolsa, conteúdo, aqui no caso é mais uma mancha mesmo, né. Então, tudo isso pode estar, no caso, muito espalhado, assim, ou seja, muito diluído e nós não percebermos, certo? Roupa suja, né, os idosos são um número muito expressivo deles desidratados. Temos que são desidratados e são também, no caso, desnutridos, né? Então, tudo isso, no caso, tem que levar em consideração. Lesão e falta de higiene pessoal, no caso, é muito fácil de identificar. Então, roupa suja e falta de higiene pessoal já está nos dizendo que esse idoso está tendo violência contra ele. Como avaliar os aspectos ambientais? Então, a falta de higiene do ambiente, o odor que aquele ambiente se encontra, a desorganização naquele espaço, né, que ele convive, presença de insetos, roedores, né, e lixo no ambiente. Então, isso tudo são sinais que nós identificamos que o idoso, né, ele acaba transmitindo quando nós nos aproximamos dele. Até porque muitos desses idosos, né, eles acabam desenvolvendo uma certa demência, né, e entre as principais demências vem a ser o Alzheimer, né? E no Alzheimer, o sinal número 1, né, que vai só se agravando, né, vai ser o esquecimento, e com esse esquecimento,
aí os abusadores aumentam sua chance no caso de estarem atuando. Professor, não seria, eu não sei, me ocorreu uma ideia, não seria bom, vamos supor, o idoso com seus 70 anos, 80 anos, que fosse uma instituição pública que o abrigasse, desse condição de vida naturalmente, que fosse uma política para o idoso? Como a gente tem as creches de crianças, né, os orfanatos, vamos dizer assim, não seria uma coisa mais justa do que esse idoso viver num ambiente sujo, sozinho, desamparado, sendo saqueado na comida, no dinheiro, alguma coisa assim? Não seria justo? Eu acho que isso como é que é o teu nome mesmo? Ana. Pois é, dona Ana, é o seguinte, eu acredito que seja uma alternativa boa, né? Quando não tem familiares. Porque a partir do momento que nós afastamos sem justificativa esse idoso da sua família, já passa a ser uma violência também. E é muito confortável também para a família, porque tem vezes que o idoso ele é só o peso. Ele sustenta a casa, mas ele é peso. Quem vai ficar o voo final de semana? A gente vai viajar, mas a avó não vai, né? Então, assim, observe que não raramente o idoso ele é feito, no caso, como se fosse um peso, ele fosse um problema, ou seja, tem que fazer comida, mas bota sal, né? Porque ninguém vai ficar comendo essa comida sem sal por causa desse velho. Então, assim, observe que tem vezes que a família tem muito interesse de retirar esse idoso da rota, né? E isso é uma violência. Então, numa situação que não temos alternativa, ou ele não tem família, ou então ele já foi agredido inúmeras vezes, né, a família ser punida, nesse caso eu concordo contigo, dona Ana, de ter um espaço, né, garantido para ele. Né? Até porque com outras pessoas da mesma idade, alguns um pouco mais jovens, né, os idosos jovens, né, no caso os recém-60 anos, então assim, um vai ajudando o outro, eu acho que é um processo normal e é muito mais fácil, né? Inclusive vai ter pessoas tanto com o seu número de atividade, como outros com alguns mais já regredindo, né? Alguns dependendo de andadores, cadeiras de rodas, macas, e outros no caso ainda bem jovens, no caso de uma situação mais de vitalidade, literalmente, né? Então, mais um pouquinho. Aprender a reconhecer marcas no corpo, né? Um resumo, né? Aprender a reconhecer marcas no corpo, desconforto na presença de algum familiar ou cuidador, idoso comunicativo tornou-se calado repentinamente, idoso que se recusa a fazer atividades, né, antes que eram do seu interesse, idoso responde de maneira inadequada a uma situação cotidiana. Se observando. Passou a apresentar sinais de demência, né, de uma hora para outra. Surgiram dúvidas, né, em nome do idoso de uma hora para outra. Ou seu saldo bancário diminuiu fora do padrão comum. Infecções ou feridas surgiram de maneira inexplicável, né, na região genital. Idoso desidratado, desnutrido, tem descumprido as prescrições médicas ou vive em condições inseguras. Então, essas observações, né, esses cuidados, eles passam muito pelo nosso olhar. Isso tudo temos que pegar, ficar atento, né, e sempre que necessário, no caso, identificando-se no caso, denunciar, avisar, registrar, né? Inclusive até tem vezes que avisa para alguém, mas se alguém está tão inserido nessa modernidade, né, que acaba não dando bola, achando que isso é normal, né? Prevenir é melhor que remediar. Informação correta é uma ferramenta poderosa. A melhor maneira de prevenir a violência contra a pessoa idosa é garantir o acompanhamento por pessoas de confiança, seja ela familiar ou profissional, desde que tenha o conhecimento necessário e treinamento adequado. Como denunciar? Aí nós temos alguns números, né, comuns, né, principalmente de dados, né? Então, denunciar pode ser feito, né, diz que 100, né, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, mesmo nos feriados.
aplicativos Proteja Brasil, né, disponível para baixar, né, download, né, utiliza a mesma central do Disque 100, ligar para o 090, né, para 190 melhor, né, polícia local, serviços de saúde, né, são obrigados a notificarem, Conselho Municipal da Pessoa Idosa, então isso é importante que o idoso ele tenha esses contatos. E na Estação de Dourados, né, nós temos esses números, esses contatos, né, que a gente poderá passar para vocês, caso algum de vocês não tenham. Então, caso de suspeita ou confirmação de maus tratos, né, comunicar obrigatoriamente quaisquer dos seguintes órgãos, né, autoridade policial, né, o primeiro departamento de polícia, né, 3411 8060, que é no centro, autoridade policial, né, o segundo batalhão, né, 3424 6911, na Vila Industrial, Centro de Referência Especializado da Pessoa da Assistência Social, 0800 647 0444. Conselho Municipal da Pessoa Idosa, 3411 7140. Ministério Público, né, 3902, ou melhor, né, 3902 2861 e 3902 2862. Então aqui temos as contribuições, né? A semana que vem temos um encontro com a professora Márcia já mencionou anteriormente. E agora nós vamos abrir para conversarmos mais um pouco. Tive esse encontro aqui, ó, só um instantinho com vocês. Só um pouquinho aqui, mais um pouquinho, que acho que é aqui. Só um instante, já vou socializar com vocês. Aqui. Ó, aqui, socializar aqui com vocês rapidinho. Oi. Está em reunião, não? Tá, estou. Vocês estão vendo a minha tela aí? Sim. Sim. Ó, então, essa senhora, ela tem 103 anos. Ali está o bolinho, ó, que nós fomos, que eu fui no ano passado lá na casa dela, né? Ela é bisavó da minha esposa. Nossa. Já vi que a minha esposa vai ficar viúva, né? Porque a família dela, em casa, vive bastante. Mas, gente, vocês não sabem como eu gosto de viver. Não para. Ela tá lúcida, consciente, orientada, e assim, a menina fera. Vocês não conhecem, tem muita foto aqui, nossa. Ela, no caso ali, ó, aliás, velhinha, 102 anos, e ela, no caso, ela lembra das pessoas, conversa com a gente, ela usa aparelho em caso para escutar, né, atividade auditiva, né, e assim, ela cuida do dinheiro dela, ela sabe quanto ela recebe, ela sabe, ela controla, você não faz ninguém em casa, ela tem uma ótima raciocínio, é uma fera. Então, né, homem vive menos do que mulher. Eu já sou 10 anos mais velho do que a minha esposa. Quer dizer, então, que você já sabe a trajetória, né? Que eu estou frito, né? A família dela gosta de mim, que é uma loucura. Não, quando ela pegou esse filme em casa, a minha sogra, né? A minha sogra, acho que até está aqui em casa agora. Quando ela pensei assim, vou lá na avó, não, vou lá na avó. Eu pensei em casa, vó, capaz que a minha sogra vai ter vó, né? Capaz, né? A minha sogra tem avó ainda, gente, é essa senhora. Mas pode já começar a fazer aí o seu inventário aí. Não, se depender dela primeiro, eu tô frito. Olha, ela dorme super bem,
no caso do remédio, eu tomo, no caso Zolpidem, Márcia, imagina, né? Ela dorme super bem sem tomar nenhum remédio. Não, é 10 anos mais nova e tem bisavó, no caso, que passou de 100 anos. Tô feliz. Ai, que legal, né? Puxa vida. É um exemplo, né? Aí até para complementar aí as perguntas e as considerações da Ana, mas esse é um exemplo de uma velhice, vamos dizer assim, respeitada, né? Uma velhice que é respeitada. Não vou usar nem o termo de envelhecimento ativo ou envelhecimento saudável, mas um envelhecimento que é digno de respeito. É uma pessoa que ela envelheceu e os seus direitos foram respeitados, né? É uma pessoa que mesmo com 100 anos, ninguém foi lá e retirou o direito dela, principalmente o direito de autonomia, porque se ela sabe quanto que ela recebe, o que ela quer fazer com o dinheiro dela, a autonomia dela está preservada. E nós da área da saúde, a gente percebe que um dos primeiros direitos que as pessoas perdem é a autonomia, né? É o direito à autonomia, de a pessoa decidir por ela mesma o que ela quer que seja feito. Então, durante a fala do Marcos e os questionamentos que a Ana fez, eu fiz aqui algumas anotações, que a gente não consegue esgotar esse assunto hoje, mas a gente pode ir falando isso até o final do ano. Tem algumas coisas que são interessantes na posição que a Ana colocou. Primeiro, né, a nossa Constituição, a Constituição de 88, a Política Nacional do Idoso, de 94, e tudo que veio depois, que nem o Estatuto, eles deixam bem claro que a família também é responsável pelo seu idoso. Então, nós temos isso muito forte aqui no Brasil, que é a questão cultural, né? A gente não tem a cultura de colocar o idoso numa instituição de longa permanência, ou asilo, como era usado anteriormente. Isso para a gente não é uma decisão fácil, não é um caminho tranquilo, porque na nossa cultura, essas instituições, elas eram tidas como asilo no sentido de exclusão social, de colocarem as pessoas lá, no sentido de excluí-las da sociedade. Então, quem ia para o asilo? Eram os pobres, eram aqueles que tinham deficiência mental ou deficiência física, aí a família não cuidava. Então, a gente não usa mais o termo asilo, porque ele reporta ao passado no sentido de exclusão social. Mas hoje a gente ainda tem muitas instituições de longa permanência que no seu nome oficial é asilo, né? Porque isso vem aí de 60, 70 anos atrás. E a nossa legislação nesse ponto é nova. A legislação que muda o termo de asilo para instituição de longa permanência é desse século, é de 2003, né? 2002 no máximo. Então, é tudo muito recente, né? A própria Constituição é de 88, a Política Nacional do Idoso é de 94, então é tudo muito recente. Então, a gente não usa mais o termo asilo justamente por isso, porque retrata a exclusão. E aí, por retratar a exclusão, culturalmente a gente não vai colocar o nosso ente querido no asilo, né? Então a gente não tem esse hábito. Mas existem instituições de longa permanência que são instituições de longa permanência que é para a pessoa ir de livre e espontânea vontade se ela acha que lá ela estará sendo mais bem cuidada, que nem a Ana falou. Nossa, mas eu não tenho filho, né? Quem que vai cuidar de mim? Né? Tem um artigo muito interessante de uma assistente social que no final do mês de maio, ela fez, se eu não me engano, acho que ela fez 90 anos, que o pessoal estava até comemorando na rede, e ela tem um artigo muito interessante que chama assim, quem vai empurrar minha cadeira de roda? E quando ela escreveu, ela devia ter por volta de uns 40 anos de idade, então ela escreveu isso fazendo essa reflexão, né? Quem vai cuidar de mim quando eu estiver numa situação de incapacidade, que eu precise de cuidados, que alguém precisa me dar medicamento, né?
Então, assim, hoje na nossa legislação, isso leva a responsabilidade da família em primeiro lugar. Então, a legislação é muito clara. Quem tem que cuidar dos idosos, em primeiro lugar, é a família, né? Quando a família não tem condições de cuidar, ou se a pessoa idosa não quer ser cuidada pela família, ou se a pessoa não tem família, aí ela vai para uma instituição de longa permanência pública, governamental. E são poucas que a gente tem no país. Nós temos poucas instituições públicas, né, para onde essas pessoas que não têm recurso, então vamos supor, uma pessoa que não tem a renda, uma pessoa que não tem a família, uma pessoa que não tem condições de ficar sozinha, aí sim, aí vem a segunda instância, é obrigação do Estado assumir essas pessoas. Então, a primeira instituição a responder pela pessoa idosa é a família. Essa é a primeira instância. A segunda instância é o Estado. Na ausência da família, o Estado tem que assumir, né, os cuidados da pessoa idosa. E quando a gente fala Estado, a gente está falando de qualquer esfera, seja municipal, seja estadual, seja federal. Aí é responsabilidade do Estado assumir. Agora, quando a pessoa tem condições, aí ela pode escolher, que nem a Ana falou, ela pode ir para um hotel. Existem, hoje, vários tipos de residência para pessoas idosas, desde a instituição de longa permanência, que é coletiva, até residências, como a gente ouve a meninada falar, no sentido assim, que vai morar numa república, então existe república para idosos, onde ali o pessoal mora em 2 ou em 3. Existem residências compartilhadas, idosos com pessoas mais jovens, né? Então existem vários formatos hoje, e dependendo da cultura isso é mais fácil da gente encontrar, que permite esse tipo de, vamos dizer assim, de organização para as pessoas serem assistidas, né? E é claro que vai depender também da capacidade que a pessoa tem para se cuidar, né? Outra coisa também que vai ser debatido na semana que vem, então se vocês puderem participar dessa atividade do dia 15, porque ela vai ser discutido pela Marisa. A Marisa é uma assistente social, as redes de apoio, né? O que são redes de apoio? É como que a sociedade se organiza para apoiar as pessoas que precisam de cuidados, seja no sentido a pessoa idosa e mais a sua família, ou somente a pessoa idosa se ela não tiver a sua família. Ou porque ela precisa de cuidados, porque ela tem algum tipo de incapacidade, ou porque ela precisa de cuidados porque ela é vítima de violência. Aí a gente tem que tirar aquela pessoa daquele ambiente violento e protegê-la. Então é necessário uma rede de apoio. Então a professora Marisa Cioli, que é assistente social, e ela trabalha com isso, ela vai explicar para a gente, no dia 15, o que são redes de apoios e os tipos de redes, e como que o município, né, se organiza para desenvolver essas redes de apoio. E aí, às vezes a gente está pensando numa coisa mirabolante, mas, gente, uma rede de apoio, às vezes é uma coisa muito simples. É o seu vizinho, né, ligar todo dia no seu celular e perguntar se você está bem, ou bater no seu portão. Isso é uma rede de apoio, né? E às vezes a gente está pensando que uma rede de apoio precisa ser uma instituição, precisa ser um local. Não, a rede de apoio é tudo que envolve a sociedade e também ali a organização governamental. E terminando aqui as observações que eu coloquei aqui, esses conceitos que o Marcos trouxe são conceitos que estão num livro do governo falando sobre enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. Então são conceitos que têm uma fonte, né? Muitos deles se confundem. Por exemplo, aonde que termina a autonegligência, é aquela pessoa que não quer se cuidar, aonde que começa a negligência, que é pela família ou pela instituição, e onde que começa o abandono. Porque esses três conceitos,
eles estão interrelacionados. Porque a pessoa ela pode, por motivo mental, ou pelo fato de ela estar deprimida, ou por ela ter algum tipo de incapacidade, ela passa a não se cuidar mais. Aí seria uma autonegligência. A família está vendo aquilo ali e também não está cuidando. Aí passa a ser negligência. Até que chega uma hora que ninguém mais cuida, tá? E larga a pessoa à própria sorte. Aí passa a ser abandono. Então, esses limites, eles são muito tênues para a gente saber o que é um e o que é outro, né? Mas a gente precisa desses conceitos até para a gente se identificar na sociedade, a gente saber e poder levar denúncia. E nem sempre é fácil levar denúncia, porque às vezes a denúncia ela pode causar até outros tipos de violência, né? Por exemplo, quando você constata ali, né, que o filho está lesando financeiramente a mãe, né? E aí, só que eles moram no mesmo ambiente, então fica difícil para a mãe denunciar o próprio filho, né? Ou isso pode gerar ainda um outro tipo de violência, porque se ele está fazendo isso porque ele é usuário de drogas, por exemplo. A gente tem visto isso, né, de uma forma, infelizmente, até constante, né? E às vezes o próprio, quando a gente faz capacitação com o pessoal da saúde, o próprio agente comunitário fala assim, mas, professora, se eu for denunciar isso, eu vou ter que sair do bairro, porque aí o pessoal lá que mexe com drogas vai saber que fui eu que denunciei. Então, são, às vezes, situações que elas são complexas. Às vezes não é que a pessoa não queira denunciar, é que a denúncia pode levar a outras consequências. Então, tem que ser avaliado junto com esferas maiores, até junto com o Ministério Público, como que isso pode ser resolvido para tirar aquela pessoa daquele ambiente e protegê-la da melhor forma possível. Tá? Mas são conceitos que se entrelaçam, são conceitos complexos, né? A informação é o melhor remédio, a gente precisa conhecer para que a gente não sofra esse tipo de violência, né? E numa situação dessa que a pessoa não tem recurso, ou se ela tem recurso, mas ela está sendo abusada, né? Então aí o Estado ele pode retirar a pessoa daquele ambiente e aí ele assume, né? Que é um outro termo interessante, ele assume a tutela, né, daquela pessoa que ele está tirando daquele convívio. E aí ele passa a ser o curador daquela pessoa, né? Por isso que quando muitos idosos estão morando nesses abrigos, nessas instituições de longa permanência, parte do recurso que aquela pessoa recebe, né, parte do seu salário, por lei, é permitido que a instituição retenha até 70% desse valor para subsidiar os cuidados que a pessoa recebe e os outros 30% fica para a pessoa usufruir da forma que ela quiser, se ela tiver condições para isso, né? Mas é mais ou menos assim que funciona essas instituições. Então, muitas disso que eu falei, principalmente em relação às redes de apoio, como que o Estado aqui de Mato Grosso do Sul, ele está organizado, e como que funciona o Conselho Municipal da Pessoa Idosa aqui em Dourados, isso vai ser debatido no dia 15, a partir das 6h30 da tarde, a gente vai fazer um evento online, uma live, com 3 pessoas bem interessantes, uma advogada que faz parte do Conselho Municipal de Idoso daqui de Dourados, a Helena, um defensor público de Campo Grande, que ele trabalha nesse núcleo de direitos humanos, né? Então ele vai dar uma abordagem mais geral em relação ao estado de Mato Grosso do Sul, e a professora Marisa Cioli, que é assistente social, é uma professora do curso de gerontologia da USP, e que vai estar falando para a gente dessas redes de apoio, o que são redes de apoio, como que elas são constituídas, e os programas que existem.
existe um programa super interessante que eu acho muito legal em São Paulo, no município de São Paulo, que chama PAI, Programa de Acompanhamento de Idosos. É um programa de rede de apoio, tá? São pessoas da comunidade, tá? Que faz parte desse programa. Então, o que eles contratam? Eles contratam profissionais? Não. Eles contratam pessoas da comunidade, tá? Que se candidatam, e essas pessoas vão simplesmente acompanhar os idosos. Vão levar essas pessoas para passear, vão levar essas pessoas no supermercado, vão levar essas pessoas para fazer exame, tá? Passam na casa dessas pessoas para ver se elas estão bem. Isso é um programa de rede de apoio. Simples assim, chama PAI. E essas pessoas recebem lá uma ajuda de custo, não é um salário, assim, salário mínimo, é uma ajuda que as pessoas recebem. Geralmente são também pessoas aposentadas, tá? Mas que têm condições de fazer essa atividade e fazem parte desse PAI. E aí, idosos mais dependentes entram nesse programa e recebem essa ajuda aí do município de São Paulo. É um programa municipal, onde o município paga para essas pessoas fazerem essas visitas ou fazerem esses acompanhamentos, né, para esses idosos. Então, assim, é bem interessante que existe alternativa, pessoal. É só o município querer e o Estado querer, que tem várias experiências bem exitosas aí. Né? Perguntas? Ai, foi tão bom o tema de hoje, eu fiquei tão feliz em ouvir tudo. Às vezes a gente reconhece em cada fala ali do professor, eu reconheci e vi uma pessoa que eu conheço, vi numa outra fala uma outra pessoa que eu conheço, e é triste a gente não poder fazer nada e a pessoa de repente não poder estar aqui e estar ouvindo para poder se libertar, porque se eu for falar para ela que ela está sofrendo violência, ela não vai entender. Ou a filha, ou a irmã, vai falar assim, não, você está querendo confundir a coisa aqui. Não é bem assim. E aí você vai se indispor com a pessoa, entendeu como é que é? Seria tão maravilhoso se todo mundo pudesse ter acesso a essas informações, né? E às vezes quando a gente está falando sobre isso, às vezes, assim, às vezes a família se identifica, ou alguém se identifica e não é por mal. Por exemplo, a violência medicamentosa, tem muita gente que não acha que é por mal, nem sabe que é. Eu vou aumentar a dose do medicamento só para ela ficar mais quietinha, para ela não gritar. Isso é uma violência medicamentosa. Tá? Eu estou com raiva agora, não vou dar o remédio agora, vai ficar com dor aí. Daqui meia hora eu volto e dou. Então, esse tipo de ação, às vezes, as pessoas não sabem que isso é um tipo de violência. Tá? Verdade, verdade. Márcia, e aqueles filhos que querem mandar no pai e na mãe, como é que fica essa história? Tipo de dizer que a mãe é incapaz de fazer certas coisas. Eu trabalho com muitas pessoas idosas. Então, assim, eu observo que no trabalho que a gente faz, o que elas gostam? Na realidade, elas não gostam de vender produto, às vezes. Elas gostam de visitar, de ir, conversar, trocar ideia. E aí os filhos alegam que a mãe está muito velha, está com Alzheimer, está não sei o quê. E você sabe que aquela pessoa não tem nada disso. Eu acho isso um tremendo absurdo. O outro que tem 50, 60 anos vai morar na casa da mãe depois que separa e fica agredindo a mãe, dizendo que a mãe tem obrigação de cozinhar, de lavar, de cuidar dele. Isso não existe mais também, né? Se você for considerar, tudo isso é uma violência. Então, Ivete, você sabe que isso é muito complexo. Você fez agora uma colocação extremamente importante, porque cada moeda tem um lado, né? Isso daí é bem complexo. E tem muito, assim, de como que nem o Marcos falou, como que a pessoa é criada, né? A questão de geração e como que as pessoas se comportam, né? E como que elas envelhecem também em termos de personalidade. Então, por exemplo, a gente tem várias situações. Talvez a gente possa trazer para discutir com vocês no próximo semestre a questão da diferença de tutela e curatela, até no sentido assim de em que situação que a família pode fazer uma intervenção, né? E pedir
para ser curador daquela pessoa idosa, né? Em que situação que isso pode acontecer? Porque às vezes a família ela entra na justiça para solicitar a tutela daquele idoso, para ser curador dos bens daquele idoso, e a pessoa não tem nenhum problema, ela consegue gerir a sua vida, tá? Ela tem autonomia, mas de repente ela não tem a independência funcional para desenvolver suas atividades, tá? Ou seja, ela pode estar numa cadeira de roda, ela pode não andar, mas ela tem autonomia, ela tem ali as suas faculdades mentais totalmente preservadas. Então, ela não consegue ir no banho sozinha, ela não consegue ir no banco, ela não consegue fazer a comida dela sozinha, tá? Mas ela consegue decidir o que ela quer comer, o que ela gosta, o que ela não gosta. Então, como que você separa o que é autonomia, que são as faculdades mentais, e do que é dependência do terceiro para poder fazer as suas atividades do dia a dia? E aí, justamente, essa diferença de conceito e de entendimento e de respeito é o que leva muitas famílias a irem na justiça e pedir, né, ali para o juiz conceder ali os direitos sobre os bens de outro. E aí, claro que vai depender da sensibilidade do juiz e desse olhar atento, né, porque tem que ter alguém que proteja os interesses da pessoa idosa, né, senão o que vai acontecer é isso, vai lá, vai dar uma interdição, a pessoa tem ali as suas faculdades mentais preservadas, mas a família consegue a interdição e a pessoa fica sem direito a nada. Então a gente tem essa situação também. Tem outras situações, né, que a família não entra com interdição, mas entra com isso, né? Ela manda, desmanda, ela violenta de forma psicológica, constrange, né? E aí a pessoa ela vai ficando mais abatida, ela pode entrar num quadro depressivo, então ela não reage a esse tipo de violência. E aí é claro, pessoal, que a gente tem que pensar também como que foi a relação entre pais e filhos ao longo da vida, né? Como que foi a relação, as relações familiares ao longo da vida, né? Nem assim, a gente tem que pensar que não é só porque está velhinho que ficou bonzinho, né? Então a gente tem que pensar também como que a pessoa foi ao longo da vida, no sentido de construção de laços, no sentido de respeito e vice-versa, né? Porque essas coisas elas se mantêm, elas não mudam assim de uma hora para outra. Existe uma construção histórica em relação aos sentimentos, como que foi essa construção, né, familiar, no sentido também, principalmente no sentido emocional, né? Não dá para exigir que no final aconteça milagres. Desculpa. E mesmo assim também, de repente, se a pessoa precisa dela para um eventual, por exemplo, que não é aquele corriqueiro do dia a dia, ele já acha que é um incômodo, que está atrapalhando, que não está sendo legal. Eu acho isso um absurdo. Se o meu filho fizer um dia isso comigo, eu não chamo ele mais de meu filho. Fala sério, eu acho isso uma agressão enorme. Entende? Você querer tirar a autonomia, achar que sua mãe te incomoda porque você tem que fazer alguma coisa para ela. Não pode existir isso, com certeza. É por isso que é importante, ao longo da vida, assim, o respeito sempre está presente. Sim. E isso ser construído, né? E até deixar claro, assim, de uma forma muito tranquila, né? O que você quer que as pessoas façam por você, né, quando você estiver sem condições, né, como que você quer ser tratado no futuro. Essas coisas têm que ficar muito claras. A gente não costuma falar sobre isso, né, acha que está atraindo uma coisa, mas não, gente, é necessário. Se eu ficar incapacitado, o que eu quero que seja feito, né? Se eu não puder mais cuidar de mim, o que eu quero que seja feito? Quem eu quero que cuide? Como eu quero ser cuidado? Então, essas coisas têm que ser muito claras, a gente tem que falar ali, né? E aí a gente tem que construir laços afetivos para que, quando a gente precisar, a gente tenha esse retorno.
né, que é também essa rede de apoio que a gente constrói ao longo da vida. Né? Quem que vai cuidar de mim? Então, a gente tem que construir isso também. Né? E tem que Estou perdida, eu nunca falei. Estou perdida porque eu nunca falei nada disso com ninguém. Não sei nem como vou começar a falar. Então começa a falar, né, Ana? Começa a falar, Ana. O meu pensamento hoje, sinceramente, eu tenho um grupo de amigos da minha adolescência, nós somos em 8. De quando eu tinha meus 12 anos de idade, nós somos amigos desde essa época e convivemos até hoje. Eles moram em São Paulo, eu moro aqui, mas temos nosso grupo. Então, nosso objetivo, eu tenho uma chácara em Caldas Novas, falei para eles, eu vou dar um pedaço da chácara para cada um, construir uma casa e nós vamos morar juntos. Esse é o nosso sonho. Me convida. Está convidado, todo mundo do grupo, porque dá para todo mundo, é um apartamento. Hoje eu cheguei à conclusão que a maior besteira das nossas vidas foi, quer dizer, eu penso isso porque não tenho filho, tá? De novo. A maior besteira das nossas vidas é trabalhar uma vida inteira para ter sucesso, ter dinheiro, porque chega na velhice, sabe o que eu preciso na minha casa? Do meu quarto e da minha cozinha, só. As outras 100 peças não servem para nada, não serve para verdade, só para te dar trabalho. Só para te dar trabalho. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, ó. Não considero isso como violência, tá? Mas a hora, assim que ela comprar lá o sítio, lá em casa, eu vou visitar ela lá, vou visitar. Tá combinado. Já vamos acabar essa pandemia, a gente tem que começar a fazer uns passeios aí, viu? Caldas Novas já estava Cabe todo mundo, né, Ana? Pode, tá combinado. Então, pessoal, foi muito legal conversar com vocês hoje. A gente vai, na medida do possível, retornar a esses temas, trazer outras informações, que é extremamente importante a gente estar discutindo isso, né, até no âmbito jurídico mesmo, né, para a gente ficar atento com relação a isso. E a gente vai divulgar no grupo da UNAMI e depois colocar também individualmente esse convite para vocês participarem no dia 15, tá? Então eu gostaria que vocês participassem no dia 15 de junho, às 6h30 da tarde, né, porque a gente vai ter ali a professora Marisa, que é de São Paulo, então lá para ela vai ser 19h30, então a gente vai ter essa programação aí que vai estar muito boa, né? A gente tem que ouvir dessas pessoas que trabalham no Conselho Municipal, que trabalham aí no núcleo lá da Defensoria Pública, para a gente saber, né, quais são esses meios que a gente precisa, não só para fazer a denúncia, né, mas para a gente ter a informação correta, adequada, né, de como ajudar algum vizinho, algum familiar, e principalmente das redes de apoio, né? Eu acho que é interessante a gente saber como que elas são construídas, né? O que são essas redes governamentais para a gente poder acessá-las, né? Então eu espero vocês no dia 15, às 6h30 da tarde, e a gente vai estar disponibilizando na segunda-feira ou no máximo na terça-feira o endereço do YouTube. Eu acho que vai ser tranquilo, porque a gente vai usar o canal da UNAMI, onde a gente coloca as aulas de vocês lá, tá? Então vocês vão assistir a palestra e aí ela vai ser já automaticamente gravada, né, lá no canal do YouTube da UNAMI, tá bom? Mas pelo YouTube vai dar para fazer pergunta também, tá? Não é só assistir não, dá para fazer pergunta também pelo canal do YouTube, tá bom? Eu acho que... Gente, valeu, a aula foi ótima hoje, excelente, parabéns para o Marcos, para a Marta e para todo mundo. Obrigada, muito pessoal, bom. saudade de vocês. Tá? Nós também. Até. Oi, Laíde. Oi, tudo bem? Tudo. Olha, eu só tenho uma observação em relação a tudo isso que foi falado. Eu vou falar de mim. Eu fui conhecer o Estatuto do Idoso, porque até então eu não me considerava idosa, quando eu cheguei em Dourado, em 2019.
Eu acho assim, existe muita falta de informação dos meios governamentais em relação aos idosos, aos direitos dos idosos, porque fala-se muito em infância. E quando o Brasil, até então, era um país de jovens, ele era intitulado assim, e hoje a gente vê que a história mudou. E como a história mudou, eu acho que o governo deveria incentivar mais esses programas de conhecimento aos idosos, porque tem muita gente que desconhece os direitos que tem, né? Então, eu acho que é isso. Mas foi muito boa a aula, agradeço ao professor Marcos, prazer em vê-lo e revê-lo, tá? E a Márcia, gostei muito, tá? Obrigada. Também, fiquei contente de você estar aí, viu, Laíde? Prazer em revê-lo, tá? É que é uma das que fala, né? Até a próxima semana, pessoal. Ó, semana que vem, então, dia... Até amanhã, Ana. Até amanhã, Ivete, Laíde. Laíde, até amanhã. Segunda-feira tem a Janice,